E sem mais demoras, agradecer naturalmente a todos os autores que apresentaram pósteres. Temos uma sessão imediatamente a seguir sobre a mesma temática geral, que será liderada pelo professor Frederico, que já está em ligação connosco. O professor Frederico trabalha em vários locais, enfim, mas é atualmente um digno representante e o nosso chefe, digamos assim, do IPA Portugal, e portanto agradecer naturalmente a sua presença e passar-lhe a palavra para as comunicações que vão ser apresentadas a seguir. Faça favor, Frederico. Olá, boa tarde a todos. Queria também agradecer o convite que me foi endereçado aqui pelo meu colega, amigo e professor Rui Mendes, para estar aqui a participar nesta moderação. Queria também dizer que este congresso se realiza sempre no âmbito de uma forma muito familiar e, portanto, nós todos constituímos assim uma família bem alargada daquilo que é o desenvolvimento motor e, como tal, e apesar de não podermos estar fisicamente próximos, estamos com certeza muito próximos afetivamente e também em torno de todas estas temáticas que têm vindo a ser abordadas e que serão abordadas no resto do dia de hoje e amanhã. Nós agora vamos ter então um painel de comunicações que ilustram bem a diversidade de temas que são estudados na área de desenvolvimento motor e vamos ver por esta diversidade de comunicações que temos como o olhar que os diferentes investigadores têm relativamente a diferentes formas de perspectivar estes fenómenos do que é o corpo em movimento. Portanto, iremos ter uma primeira comunicação na qual... uma primeira comunicação sobre cujo título será que a atividade física e a ordem de... será que as crianças que utilizam a bicicleta de equilíbrio aprendem mais cedo a andar de bicicleta, que foi uma comunicação realizada pela Cristiana Mercê e colegas. Depois vamos ter uma sobre Children's Physical Environment Rating Scale, processo de tradução para a caracterização dos espaços de jardins de infância em Portugal, feita pela Mariana Moreira e restantes colegas. Depois vamos ter uma outra sobre o efeito do nascimento prematuro, a termo ou tardio e do sexo na coordenação motora em alunos do ensino secundário, estudo com o MABC2. E depois, por último, vamos ter uma que nos fala sobre a relação entre aptidão física, composição corporal e idade em crianças de Cabo Verde. Iremos visualizar estas comunicações todas de seguida e no final teremos um período de discussão, a partir do qual eu pedi aos participantes para endereçarem algumas questões relativas aos tópicos de interesse que podem ser suscitados. Portanto, sem mais demoras, poderíamos então passar para a apresentação da primeira comunicação. Muito bom dia a todos novamente. Vou agora apresentar-vos o estudo Será que as crianças que utilizam a bicicleta de equilíbrio aprendem mais cedo a andar de bicicleta, a ciclar? Aprender a andar de bicicleta é um marco motor importante da vida das crianças, nomeadamente pelos vários benefícios que aí advêm. Sejam benefícios ao nível da saúde, como a melhoria da condição cardiorrespiratória, da composição rectal, do desenvolvimento das capacidades emocionais, do facto de propiciar uma maior interação com os pais, com as famílias, momentos divertidos. São vários os benefícios. De acordo com o Newell, o movimento emerge da interação entre três tipos de constrangimento: indivíduo, envolvimento e tarefa. Sendo que durante o processo de aprendizagem, o tipo de bicicleta utilizado é um constrangimento da tarefa. Este percurso pode variar, consoante o tipo de instrumento e também a sua ordem de utilização, quando é que utiliza cada um dos tipos de bicicleta. A bicicleta de equilíbrio é uma bicicleta sem pedaleira e sem rodinhas de treino laterais, tem vindo a ser utilizada neste processo de aprendizagem. E algumas entidades, como por exemplo a nossa Federação Portuguesa de Ciclismo, acreditam que é a forma mais eficiente. No entanto, esta crença advém de experiências empíricas. Até ao momento, no nosso conhecimento, não existe nenhum estudo que avalie de facto ou que compare os diferentes tipos de instrumentos no processo de aprendizagem e que compare qual o mais eficiente. Daí a nossa pergunta: será que as crianças que utilizam esta bicicleta, a bicicleta de equilíbrio, aprendem mesmo mais cedo a ciclar de uma forma independente? Para conseguir resolver esta questão, ou para conseguir dar uma resposta, desenvolvemos então um inquérito online, que foi partilhado no Online Survey, desenvolvido por 4 especialistas em desenvolvimento motor, testados previamente, e que apresentámos inclusivamente na última edição do Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança, portanto, há um ano atrás. Continuamos a recolher respostas, isto porque temos sempre o objetivo de aumentar o nosso N para fazer outros tipos de análise, mas hoje vamos falar apenas na lógica da Balance Bike e com os dados até meados de junho do presente ano.
O inquérito está composto por 3 sessões, uma primeira relativamente a si, o participante abre o inquérito, responde a perguntas sobre a sua experiência pessoal de aprender a andar de bicicleta e algumas perguntas demográficas. É também perguntado se tem filhos. Se tiver filhos, abre uma nova secção, com as mesmas perguntas, mas relativo ao seu filhote. Se tiver mais do que um, ainda vai abrir mais outra secção, em que uma aborda então o filho mais velho e outra o filho mais novo. Recolhemos até aquela data 2.386 respostas, mas apenas consideramos para este estudo de 2005 porque eram respeitantes aos participantes que já sabiam andar de bicicleta. Ambos os sexos, com uma média de idades de mais ou menos 28 anos, e aqui um aspecto interessante, nós conseguimos respostas de todos os distritos portugueses, incluindo as 2 regiões autónomas, ou seja, apesar de ser uma amostra de conveniência, ela não é localizada apenas numa ou 2 regiões geográficas. A nível das variáveis que vamos analisar, a idade de aprendizagem, portanto, com quantos anos é que as crianças aprenderam a ciclar de forma independente, e o percurso de aprendizagem. E aqui analisamos o tipo de instrumento utilizado, se era a bicicleta de equilíbrio, se era a bicicleta com 2 rodas de treino laterais, apenas com uma ou tradicional, e também a ordem de utilização, quando é que usou cada uma delas, em primeiro lugar, em segundo, terceiro, enfim. A nível de tratamento estatístico, a estatística descritiva, para fazer a própria descrição da amostra e caracterização do grupo, e a novas de uma via para fazer a comparação. A nível dos resultados, identificámos 29 padrões de aprendizagem distintos, apenas consideramos para análise aqueles cujo N era superior a 30. Nestes conjuntos, verificámos diferenças significativas na idade de aprendizagem. Aqui temos a tabela, onde apresenta cada um dos padrões. Na primeira coluna, onde está BE, é respeitante à bicicleta de equilíbrio, portanto, se tem o 1 no BE, significa que ela foi utilizada em primeiro lugar. B2RL, bicicleta de 2 rodas laterais, seguidas na coluna de bicicleta com uma roda lateral e, por fim, BT, bicicleta tradicional. Portanto, a primeira linha é o padrão com a menor idade de aprendizagem de todas, e aqui o que nós vemos é um atribuído ao BE, portanto, quer dizer que a bicicleta de equilíbrio foi a primeira a ser utilizada, e apenas temos mais 2 no BT. Quer dizer que a seguir, a segunda bicicleta a ser utilizada foi a bicicleta tradicional. E esta é, no fundo, a nova abordagem que está a vir a ser utilizada no aprender a ciclar. Primeiro a bicicleta de equilíbrio e depois a bicicleta convencional ou tradicional. Obtemos 4,16 anos de idade em média. No entanto, esta bicicleta de equilíbrio é mais ou menos recente, ou pelo menos é recente no nosso país. A abordagem mais tradicional, mais convencional, é as 2 rodinhas laterais de treino. Portanto, é o padrão que agora vemos ali assinalado a laranja, em que temos portanto, a primeira a ser utilizada a bicicleta com 2 rodas laterais, seguida a bicicleta tradicional. E a idade de aprendizagem salta para os 6 anos média de aprendizagem. Portanto, bicicleta de equilíbrio 4,16, bicicleta com as 2 rodas laterais 5,97. O padrão com a maior idade de aprendizagem e que inclusivamente é significativamente superior a todos os outros padrões de aprendizagem é a utilização única da bicicleta tradicional. Portanto, as crianças que não experimentam mais bicicleta nenhuma apenas aprendem na bicicleta final a uma idade média de aprendizagem de 7,27 anos. Portanto, equilíbrio 4,16, rodas laterais 5,97, mais ou menos 6, bicicleta tradicional 7,27. Se analisarmos a bicicleta de equilíbrio em maior pormenor e se analisarmos a forma como ela é utilizada, a ser utilizada em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar, vemos mais uma vez uma diferença significativa. Neste quadro, essa diferença até é bastante notória e visual. Portanto, a bicicleta de equilíbrio, quando é utilizada em primeiro lugar, propicia uma menor idade de aprendizagem. E à medida que ela é secundarizada, passa para segundo, terceiro, quarto lugar, este seu efeito parece que perde a força, a idade de aprendizagem vai aumentando. Discutindo os dados, identificámos claramente uma grande variabilidade do percurso de aprendizagem, que está de acordo com o princípio de equifinalidade do Artington. Portanto, a mesma tarefa motora pode ser alcançada através de diferentes percursos, e aqui no percurso nós só consideramos 2 variáveis, o tipo de bicicleta e a ordem de utilização, não consideramos outros tipos de constrangimentos, como constrangimentos do indivíduo, se ele tem gosto ou não gosto por andar de bicicleta, a sua competência motora, a composição corporal. Apenas analisamos estes constrangimentos da tarefa e já verificamos uma grande variabilidade. Portanto, vem aqui realçar a ideia e defender que o desenvolvimento motor de cada criança e de uma habilidade é único. Ela está embebida em diferentes tipos de constrangimentos, portanto, vai percorrer o seu percurso consoante todos eles. Aquilo
me pareceu o percurso mais eficaz e da forma como nós o analisámos foi então a utilização prioritária da bicicleta de equilíbrio. Se nós compararmos estas duas abordagens, rodinhas de treino e bicicleta de equilíbrio, a média, o valor médio de diferença é de 1,8 anos. Ainda é um valor considerável, são quase 2 anos de diferença, em que as crianças com a bicicleta de equilíbrio aprendem mais cedo. Se nós pensarmos um pouco mais sobre estas abordagens, a bicicleta das rodinhas de apoio laterais, aquilo que faz é nada mais, nada menos do que aumentar a área de sustentação da bicicleta. Ou seja, a criança aprende a pedalar, tem a pedaleira, aprende a pedalar, mas durante este processo de aprendizagem não tem desafio a nível do seu equilíbrio. Só depois, quando as rodas são retiradas, é que ela tem de reaprender, tem de descobrir o equilíbrio com a bicicleta pedalando simultaneamente. A bicicleta de equilíbrio faz o contrário. E considerando que o equilíbrio é tido na literatura como o maior desafio para aprender a andar de bicicleta, a bicicleta de equilíbrio permite que a criança explore esta componente, explore equilíbrio com a bicicleta, na bicicleta, e após o adquirir nós introduzimos a pedaleira e ela consegue então, já com este conhecimento, supostamente fazer então a transição mais rápida para o ciclar independente. Pode ser então que esta questão propicia a forma mais, uma aprendizagem de ciclar mais precoce face à utilização das rodas laterais. Também se nós pensarmos um pouco mais sobre o assunto, na bicicleta nós conseguimos equilibrar-nos sem pedalar, mas nós não conseguimos pedalar sem nos equilibrar, a não ser que lá está, que tínhamos as rodinhas de base. Portanto, o equilíbrio, ao ser aqui o maior desafio, ao ser treinado primeiro, ao ser adquirido primeiro, parece propiciar uma idade de aprendizagem menor. Verificámos também nos dados que as crianças que utilizavam a bicicleta de equilíbrio inicialmente, ou em primeiro lugar, conseguiram aprender algumas a andar de bicicleta com 2 anos e meio. Portanto, sem apoio técnico especializado, podemos baixar a idade de aprendizagem das nossas crianças. Explorar a bicicleta de equilíbrio como um primeiro constrangimento parece prioritário, de forma a propiciar esta maior precocidade de aprendizagem. A utilização exclusiva da bicicleta tradicional parece não ser a melhor hipótese, porque leva a uma idade de aprendizagem superior, talvez porque a tarefa se torna demasiado complexa. A criança tem de pedalar, tem de gerir o volante, gerir os travões, gerir o equilíbrio, acaba por não ser tão fácil. A jeito de conclusão, para este estudo, a bicicleta de equilíbrio revelou-se como instrumento mais eficaz na aprendizagem. Para tirar o máximo partido da mesma, ela deve ser priorizada, considerando que as crianças que aprendem a ciclar mais cedo têm vários benefícios, nomeadamente têm tendência para ter uma composição corporal mais saudável durante a sua infância, e considerando que diferentes percursos de aprendizagem levam a diferentes idades de aprendizagem, é importante procurar a abordagem que leve a um ciclar o mais rápido possível, portanto torna-se importante priorizar aqui a nossa bicicleta de equilíbrio. Bora para lá? Muito obrigada pela vossa atenção. Deixo o QR Code mais uma vez do inquérito, porque continuamos a escolher. Se puderem participar e partilhar, será ótimo. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Mariana Moreira. Antes de apresentar o meu trabalho, gostaria de felicitar a organização do Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança por estar a permitir que seja possível realizar este seminário, mesmo em tempos tão sensíveis como aquele que atravessamos, e dizer-vos que é mesmo muito bom poder estar aqui para partilhar e receber conhecimento com esta família do comportamento motor. Eu hoje trago-vos o trabalho acerca do processo de tradução e adaptação da escala americana de Children's Physical Environment Rating Scales, que foi realizado com o intuito de criar uma escala portuguesa que avaliasse em exclusivo a qualidade do envolvimento físico da infância em Portugal. Este trabalho decorre de um projeto de doutoramento que está a ser financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que está a ser concretizado através de uma parceria entre a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e com a Universidade de Évora. Na base deste trabalho está aquilo que grandes teóricos do desenvolvimento infantil defendem, que de facto o desenvolvimento infantil acontece a partir da interação entre a criança e o espaço que lhe oferece a oportunidades de ação, que ela pode ou não percepcionar de acordo com as suas características individuais. Um desses grandes teóricos é o Urie Bronfenbrenner, que vem mesmo dizer que o desenvolvimento da criança é influenciado pelos diferentes sistemas com os quais ela interage. O jardim de infância acaba por ser
um contexto que faz parte do microsistema, ou seja, o sistema que está mais próximo da criança e com uma influência mais direta no seu desenvolvimento. E por isso, o jardim de infância acaba por ter um grande impacto no desenvolvimento cognitivo, socioemocional e motor da criança. Estudos recentes vêm mesmo defender que, por tudo isto, o espaço de infância pode ser considerado um forte aliado pedagógico, porque, de facto, diferentes características desse espaço parecem ter forte influência no comportamento da criança, na sua disponibilidade para aprender e para se relacionar com os pares. Vejamos, por exemplo, a questão da definição dos espaços. A literatura diz-nos que se os espaços de jardim de infância forem bem definidos, que isso vai contribuir para que a criança esteja mais atenta, que consiga estar mais envolvida nos jogos, que apresente um maior comportamento de cooperação com os pares. Se for, por exemplo, um espaço bem iluminado, então também vai contribuir para que a criança esteja mais disponível para aprender e que esteja mais atenta. A questão das cores também parece influenciar o comportamento da criança. Se determinados espaços do jardim de infância apresentarem cores frias, então vão contribuir para que esta apresente comportamentos de maior excitação. Se forem espaços com cores mais quentes, então vão contribuir para que esta apresente comportamentos mais tranquilos. Outro exemplo, se as áreas que estão disponíveis para a atividade forem muito pequenas relativamente ao número de crianças que podem albergar ou que albergam, então isso vai contribuir para que a criança possa vir a apresentar maior tendência para um comportamento agressivo. Relativamente ao espaço exterior, a literatura diz-nos que se no espaço exterior houverem mais elementos naturais, então que isso vai estimular o maior jogo de atividade física, vai também estimular as competências cognitivas e socioemocionais. Se acrescentar a esse espaço, então, ainda houver uma maior percepção de risco, isso também contribui para que a criança desenvolva a sua autoestima. Se estes espaços, e por último, não é, se estes espaços forem feitos à escala da criança, então também vão estar a contribuir para que a criança esteja predisposta para aprender de uma forma mais tranquila e também vão apoiar um desenvolvimento emocional mais saudável. E, no fundo, a SPERS é isso que avalia se estas características estão presentes de forma a potenciar um desenvolvimento harmonioso da criança, comportamentos adequados para uma boa aprendizagem, para uma boa relação com os pares. Por isso ela avalia em exclusiva a qualidade das características de desenvolvimento físico do interior e exterior do jardim de infância. Jardim de infância que inclui crianças de berço, de creche ou pré-escolares. Para completar esta avaliação é necessário que o investigador se desloque ao jardim de infância e que faça uma observação direta. Essa visita pode demorar entre 60 no mínimo e 120 minutos no máximo. Para complementar essa visita e essa observação, é necessário que o investigador ou o avaliador possam ter acesso à planta do espaço e que possam ter também a possibilidade de conversar com o diretor desse mesmo estabelecimento. A SPERS é uma escala dividida em 4 partes, que por sua vez incluem 14 subescalas, num todo ou num total de 124 itens. A parte A inclui a subescala 1, está mais relacionada com a parte da dimensão e das áreas de atividade interior, portanto aqui avalia sobretudo se a quantidade de espaço que está disponível é proporcional para o número de crianças que o estabelecimento alberga, mais relacionado com a parte interior. A parte B inclui as escalas 2 a 6 e está mais focado na avaliação das qualidades estéticas desse estabelecimento, relacionadas com o facto de elas estarem adaptadas ou não à escala da criança, se apresentam circuitos que permitem que a criança possa ser autónoma na forma como se desloca na escola, se espaços partilhados como, por exemplo, o refeitório estão adequados às necessidades das crianças, se as características do ambiente interior, como por exemplo o ruído, a luz, a ventilação, a temperatura estão adequadas e também as características de segurança. A parte C inclui as subescalas 7 e 11 e está mais direcionada para avaliar a qualidade dos espaços interiores, tanto relacionados com o cuidado, como por exemplo as casas de banho, as zonas de cesta, como também relacionados com a parte das atividades mais físicas, mais tranquilas, mais arrumadas ou sujas. Portanto, no fundo interessa perceber se esses espaços existem, se estão bem definidos, que materiais têm, de que forma é que eles estão armazenados. Por fim, a parte D inclui a subescala 12 à subescala 14, e aqui interessa referir que as subescalas 12 e 13 estão mais relacionadas com a quantidade do espaço disponível para a atividade no exterior, se é ou não proporcional ao número de crianças que frequentam esse espaço.
se corresponde às necessidades funcionais da criança, ou seja, se, por exemplo, pode ser utilizado em qualquer altura do ano, mas também às necessidades de desenvolvimento da criança. Se, por exemplo, como apresentamos aqui na questão 13.1, se esses espaços exteriores de jogo oferecem uma diversidade suficiente para que a criança possa realizar diferentes tipos de jogos. A subescala 14 está mais relacionada com as características da localização e pretende avaliar se o terreno deste estabelecimento de jardim de infância está longe ou perto da comunidade, está longe ou perto dos transportes públicos ou até mesmo de determinados elementos nocivos. Esta escala permite-nos perceber, a partir de um somatório de todos os itens de cada subescala, se este estabelecimento pré-escolar tem uma qualidade má, razoável, boa ou excelente, e por isso permite-nos quase que inferir se estará ou não a contribuir para um desenvolvimento harmonioso das crianças que alberga. Tendo em conta que as crianças portuguesas são daquelas que passam mais tempo no jardim de infância quando comparadas com os pares europeus, então nós achamos que seria de todo o interesse traduzir esta escala para ter disponível em Portugal uma escala que avaliasse em exclusivo o envolvimento físico dos espaços do jardim de infância. De facto, já existem escalas que avaliam a qualidade dos jardins de infância, mas mais relacionadas com as práticas. E, portanto, nós consideramos que isto é um processo inovador e que vem, no fundo, contribuir para a comunidade científica e educativa. Este processo de tradução e adaptação aconteceu a partir de 4 fases distintas, começando por uma tradução independente de 3 investigadores nativos em português, fluentes na língua inglesa e familiarizados com os construtos da escala, ou seja, obtivemos aqui 3 versões diferentes que depois foram levadas a uma discussão entre esses mesmos tradutores, a partir da qual se chegou a primeira versão de consenso, que se levou a uma discussão em grupo focado, no qual participou um moderador e 6 participantes, entre os quais 4 especialistas no comportamento motor, um em ciências de educação e outro participante especialista na área da arquitetura paisagista. E por fim, depois desta discussão em grupo focado, jogou-se então a versão final, a que nós denominamos, a versão portuguesa, que nós denominamos a escala de avaliação dos desenvolvimentos físicos. Esta versão em língua portuguesa ficou exatamente com o mesmo número de subescalas e com o mesmo número de itens. Nós achamos que, de facto, termos traduzido esta escala pode-se constituir como um grande contributo para conseguirmos ajustar as oportunidades de ação que existem nos jardins de infância às necessidades de desenvolvimento das crianças, sobretudo em tempo de pandemia. Esta tradução para a língua portuguesa da CPER está a ser bastante útil num estudo que já está a ser concretizado no Concelho de Gondomar e que já estava a ser realizado antes do período da pandemia, e, portanto, está a permitir-nos perceber o que é que aconteceu no espaço, se a qualidade diminuiu ou não. Está a ser bastante interessante e está a ser útil. Mas, contudo, não podemos deixar de dizer que a validação é bastante importante e é algo que nós queremos pensar. Para quê? Para conseguirmos aproximar ao máximo a realidade americana, à luz da qual a escala foi pensada, e aproximarmos isso à realidade portuguesa. Quero agradecer-vos a vossa atenção. Por agora é tudo e até já. Efeito do nascimento prematuro, a termo ou tardio e do sexo na coordenação motora em alunos do ensino secundário. Estudo com MABC2. As diferenças entre sexos têm sido analisadas na literatura no que diz respeito à coordenação motora, sendo que os resultados revelaram que os meninos têm mais sucesso e facilidade nas atividades que envolvem habilidades motoras grossas e as meninas nas habilidades motoras finas. As diferenças de equilíbrio não são conclusivas, uma vez que os resultados desses parâmetros são variados. Uma outra variável estudada tem sido a prematuridade, uma vez que coloca o recém-nascido em risco e com frequência dificulta o processo de desenvolvimento motor. Comparado às crianças prematuras e a termo, verifica-se que as crianças prematuras apresentam valores inferiores ao nível da coordenação motora e relativamente às crianças com nascimento tardio, que nascem depois das 42 semanas, os estudos são muito escassos. O objetivo do estudo passa por identificar o efeito do nascimento prematuro, a termo ou tardio,
e do sexo na coordenação motora em alunos do 10º ano. Participaram neste estudo 28 alunos com idades entre 15 e 16 anos a frequentarem o 10º ano de escolaridade. 3 eram rapazes e 15 eram raparigas. Em relação à idade estacional, 22 apresentavam nascimento a termo, entre 37 e 41 semanas. 4 com nascimento prematuro, até 36 semanas, e 2 com nascimento tardio a partir de 42 semanas. Para a avaliação da coordenação motora, foi utilizada a bateria de teste Movement Assessment Battery for Children, Second Edition. Este teste encontra-se dividido em 3 bandas de acordo com a idade, tendo sido, neste estudo, utilizada a banda 3. Esta banda inclui um total de 8 subtestes, os quais avaliam a destreza manual, as habilidades com bola e o equilíbrio, sendo o resultado final de cada componente também analisado. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para a comparação entre os sexos, e o teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar a idade estacional. O nível de significância fixou-se em 5%. Na seguinte tabela, apresentam-se os resultados da média e desvio padrão para os valores totais e parciais em cada sexo. Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre sexos, tendo os rapazes melhor desempenho nas habilidades com bola e as raparigas demonstrado melhor desempenho no equilíbrio. Na destreza manual e no resultado total da bateria não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. A próxima tabela apresenta os resultados da média e desvio padrão para os valores totais e parciais em relação à idade estacional. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em relação à idade estacional dos alunos. No entanto, podemos verificar que as crianças com nascimento prematuro apresentaram valores inferiores em 3 de 4 componentes. Os resultados corroboram os observados por Chambel, Vasconcelos e Vedul, no que diz respeito ao efeito do sexo, onde os rapazes mostraram um melhor desempenho nas habilidades com bola. Podemos justificar estes resultados pela tendência desde cedo dos rapazes praticarem mais do que as raparigas jogos e exercícios com manipulação de bolas, proporcionando mais oportunidades para melhorarem as suas habilidades motoras. As raparigas demonstraram melhor desempenho que os rapazes no equilíbrio. Estes resultados corroboram com o Ruiz. A introdução desde muito cedo de atividades de enriquecimento curricular, como a dança clássica e contemporânea no colégio que os jovens frequentavam, poderá ter influenciado os resultados. Na destreza manual, os resultados corroboram os de Vedul, não se verificando diferenças significativas entre os sexos. No resultado padrão total de bateria, os resultados corroboram os de Chambel e Vedul, não se verificando diferenças significativas. No que diz respeito à idade estacional, os resultados refutam a literatura, não havendo diferenças estatisticamente significativas. A falta do efeito da idade estacional pode dever-se a uma possível estimulação de experiências que potencializaram o ritmo de desenvolvimento dos alunos. Diversas pesquisas demonstram que a intervenção adequada pode ser benéfica para prevenir, minimizar ou até mesmo reverter o atraso no desenvolvimento de crianças com nascimento prematuro. Os resultados permitiram concluir a existência de diferenças entre os sexos. Os rapazes foram melhores nas habilidades com bola. As raparigas foram melhores no equilíbrio. Na destreza manual e no resultado total da bateria, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas do desempenho motor em relação à idade estacional. Não se verificaram alunos com problemas relacionados com PDC, não havendo nenhum aluno com percentil de risco. Encontramos algumas limitações no nosso estudo. A amostra foi mais reduzida do que era esperado por causa do momento de pandemia que vivemos, que impediu a avaliação de todos os alunos do 10º ano. Existem poucos estudos no que diz respeito às diferenças entre as crianças nascidas prematuras a termo ou tardias. A faixa etária escolhida de alunos com 15 e 16 anos não reflete o total das idades, dos 11 aos 16 anos,
da banda 3 MABC2. Como sugestões, seria pertinente aumentar o número de alunos da amostra, realizar uma análise aprofundada do tema, especialmente em crianças com nascimento tardio, onde se verifica maior escassez de estudos, estudar uma amostra que engloba toda a faixa etária, dos 11 aos 16 anos, da banda 3 MABC2. Obrigado pela atenção. Começo por cumprimentar os membros da organização deste 15º Seminário do Desenvolvimento da Criança. O estudo que vou apresentar é uma parte de um estudo de grande dimensão, e esta parte que vou apresentar é o estudo da relação entre a aptidão física, a composição corporal e a idade de crianças em Cabo Verde. A título de introdução, apenas obviamente evidenciar a importância da atividade física enquanto um veículo de promoção da saúde e qualidade de vida, transversal na maior parte dos países, quer desenvolvidos, quer em desenvolvimento, e obviamente a bibliografia e a literatura é unânime e consensual na identificação de benefícios para estas faixas etárias, nomeadamente na fase da infância. Relativamente à pertinência do estudo, no nosso entendimento é pertinente devido à escassez de estudos que existem realizados em Cabo Verde sobre estas temáticas, e obviamente porque o conhecimento aprofundado dos níveis de atividade física e de aptidão física, obviamente, assim como outros indicadores, como é o caso da composição corporal, podem potenciar a elaboração de estratégias que promovam comportamentos ativos e saudáveis. O objetivo do estudo foi analisar a relação entre a aptidão física, a composição corporal e a idade de crianças em Cabo Verde, um estudo transversal, tipologia quantitativa. Foi realizado, a recolha dos dados foi realizada no ano letivo de 2018-2019. Participaram 93 crianças, 45 do género feminino e 48 do género masculino, que estudavam entre o 5º e o 10º ano de escolaridade no colégio português em Cabo Verde. As idades eram compreendidas entre os 10 e 15 anos, com uma média de idades de 12,12, mais 1,62 de Ju padrão. Tratou-se de uma amostra, obviamente, intencional por conveniência, e houve alguns critérios de exclusão, nomeadamente as crianças que tinham dificuldades educativas ou algum tipo de deficiência. Relativamente aos instrumentos, utilizámos como instrumento principal a bateria de testes FitScore para esta parte do estudo, em que obviamente tiramos a utilização de todo o material que é indispensável para a utilização dos testes, desde a balança, a fita métrica, utilizamos um espaço específico para os testes de terreno, cones, colchões, cheiras áudio, etc. Em termos de procedimentos, foi feito um contacto institucional com a diretora e coordenadora pedagógica do colégio. Obviamente tiveram que ser assinados os termos de consentimento informado por parte dos encarregados de educação, ou seja, foram tidos em conta todos os princípios éticos e deontológicos de investigação com humanos. Relativamente à análise estatística, numa primeira fase foi testada a normalidade da amostra, através do teste de Kolmogorov-Smirnov, e depois, obviamente, em função dessa mesma distribuição, utilizámos os testes de correlação de Pearson para as variáveis com distribuição normal e os testes de correlação não paramétrica de Spearman para as variáveis com distribuição não normal. Como complemento, utilizámos aqui também a classificação de Inkel, que atribui ao R, ao valor de R, uma atribuição qualitativa, que varia desde correlação pequena até correlação muito alta, e utilizamos também o coeficiente de determinação, ou seja, o R quadrado, que se refere à proporção de variância partilhada entre duas variáveis. Nesta primeira tabela podemos verificar aqui a correlação entre a idade e as restantes variáveis, e destacamos obviamente aqui a correlação positiva entre a idade e a impulsão horizontal, a idade das flexões e a idade e vai-vem, e a correlação negativa entre a idade e a agilidade. Negativa porque obviamente a avaliação da agilidade é por tempo, por isso quanto menor o tempo, melhor o resultado. Aqui complementamos essa análise com os diagramas de expressão, e nesta segunda tabela verificamos a correlação entre todas as restantes variáveis de estudo, desde as de composição corporal como as da bateria de testes, onde destacamos apenas aquelas que, através do R quadrado e do fator de determinação, tiveram correlações moderadas, altas ou muito elevadas. E destacamos neste caso a correlação entre o IMC e o perímetro da cintura. Depois, a correlação positiva entre as flexões e a impulsão horizontal, entre as flexões e a agilidade, neste caso negativa,
entre a impulsão horizontal e o vai-vem, entre a impulsão horizontal e a agilidade, entre o centro alcance à direita e centro alcance à esquerda, ao nível da flexibilidade do membro inferior, e por fim a correlação negativa entre o vai-vem e a agilidade. Suportamos também depois com os gráficos complementares a estas correlações, neste caso os diagramas de dispersão, todos estes resultados para cada uma das variáveis. A literatura, tirando uma ou outra particularidade, suporta ou vai ao encontro da maior parte destes resultados, e em termos de conclusão, as principais conclusões que constatamos foi uma correlação muito alta positiva entre o índice de massa corporal e o perímetro da cintura, uma correlação alta positiva entre as variáveis impulsão horizontal, agilidade, central alcance à direita, central alcance à esquerda, que obviamente nos poderá depois ajudar a delinear uma estratégia de intervenção, uma correlação moderada positiva entre as variáveis idade e impulsão horizontal, flexões de impulsão horizontal e impulsão horizontal e vai-vem, e correlações moderadas negativas, uma correlação moderada negativa entre as variáveis idade, agilidade, flexões de agilidade e vai-vem agilidade. Obviamente as nossas hipóteses confirmam-se parcialmente, porque obviamente em algumas dessas hipóteses elas não são suportadas, mas na maioria, como eu há pouco referi, a maior parte dos estudos acaba por ir ao encontro dos resultados por nós encontrados, e basicamente, como eu disse, é uma parte do estudo que depois verifica também as diferenças entre vários grupos, nomeadamente género, idade, prática desportiva, por isso fico depois à espera de eventuais questões que suscitem após a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os autores e a todas as pessoas que contribuíram para estas 4 comunicações. Também queria aproveitar, que há bocado não o fiz, para cumprimentar o público presente que está aqui neste evento, no Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança. E queria já dizer aqui, então vamos abrir agora então aqui um tempinho para debater. Portanto, eu gostava de organizar isto, nós temos mais ou menos 20 minutos e como tal eu gostava de organizar isto tendo 5 minutos para cada uma das comunicações que foram endereçadas. Vamos começar pela primeira que nos foi apresentada, e também queria dizer que em relação às questões que depois podem fazer ao Daniel Oliveira, terão que as fazer, podem fazê-las de forma, né, por voz, mas depois ele em termos de resposta foi operado agora recentemente às cordas vocais e portanto ele poderá responder por chat e eu depois posso dar visibilidade a isso, partindo a resposta com o público. Portanto, gostaria de perguntar então se alguém tem alguma questão a fazer mais pertinente relativamente à primeira apresentação que foi feita pela Cristiana. Será que as crianças que utilizam bicicleta e equilíbrio aprendem mais cedo a andar de bicicleta? Aqui no chat já temos várias perguntas relacionadas com esta apresentação, mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta que gostasse de fazer já no imediato, senão depois passamos para as que estão no chat. Parece-me então que não há questões vindas agora diretamente, como tal. Eu gostava de perguntar então à Cristiana, há aqui várias, não é? Temos aqui uma primeira, não é? Da Beatriz Fernandes, que nos diz em que medida é que o desenvolvimento mais rápido das crianças com o uso da bicicleta de equilíbrio pode ou não pode influenciar o desenvolvimento de outros aspectos nas mesmas. Antes de mais, novamente, boa tarde a todos e agradecer aqui à organização a oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho, nomeadamente neste tema que cada vez mais é proeminente, a necessidade das crianças se tornarem mais ativas, neste caso através do aprender a andar de bicicleta. Queria agradecer à Beatriz Fernandes pela pergunta e, de facto, olhando para a pergunta, o desenvolvimento mais rápido, ou seja, o aprender a andar mais rapidamente de bicicleta de forma independente, não pela balance bike, mas no geral, já existem vários benefícios comprovados. Por exemplo, as crianças que aprendem mais cedo a ciclar têm tendência para ter uma melhor composição corporal durante o resto da sua infância e inclusivamente na sua vida adulta. Portanto,
Aqui, a questão da melhoria da composição corporal através da maior atividade física, que pode ser proporcionada pela bicicleta de equilíbrio ou por outro, está bem? Traz aqui um acréscimo na melhoria da composição corporal. Interessantemente, há alguns estudos de intervenção em que abordam populações especiais de crianças, nomeadamente com autismo e com síndrome de Down, que fazem projetos de intervenção para que elas aprendam a andar de bicicleta. Uma das coisas que têm encontrado com alguma recorrência é que as crianças, após conseguirem ultrapassar este medo de uma atividade física nova, que inicialmente é interpretada como instável, têm receio de cair, após conseguirem ultrapassar isto e ficarem independentes no circular, elas tornam-se mais predispostas também depois a participar em outras atividades físicas, em outras atividades esportivas. E alguns estudos incluem até um follow-up de 7 semanas e um ano após a intervenção. E nesse follow-up, aquilo que identificaram é que as crianças que conseguiram, que tiveram a intervenção e que conseguiram adquirir o aprender a andar de bicicleta de forma independente, em comparação com as outras, com a mesma patologia, mas de grupo de controle, apresentam uma maior força muscular a nível do treino inferior, apresentam melhor composição corporal e menos tempo em atividades sedentárias. Portanto, de facto, aqui o aprender mais depressa, o aprender mais cedo na sua vida a andar de bicicleta parece trazer um leque de benefícios variados. Creio que consegui responder à primeira pergunta. Muito obrigado, Cristiana. Gostava de endereçar aqui uma outra questão que também surgiu, que me parece também bastante pertinente, que é qual é que era então a melhor idade? Esta questão foi endereçada pelo Gabriel Rodrigues para efetuar a transição da bicicleta de equilíbrio para a bicicleta tradicional. Essa é quase uma pergunta de ouro, não é? E se calhar a resposta não é bem qual a idade, mas qual o momento da aprendizagem. Deste estudo de intervenção que eu vos falava, e temos encontrado, fizemos uma visão, ou estamos a fazer uma visão sistemática sobre o tema, e temos encontrado vários programas de intervenção, um com balance bike, outros com outras, nomeadamente as bicicletas de rogo. Os próprios autores referem que é difícil conhecer e identificar o ponto ótimo de transição em que abandonamos a bicicleta de treino, seja ela balance bike ou outra, e passamos para a bicicleta convencional. Num dos estudos, o Kane e o professor Ulrich identificaram, através dos IMU, dos sensores inerciais, que a partir do momento que existe uma maior correlação entre a inclinação da criança e o volante, o manuseio do volante, ela tem aquilo que eles consideraram uma maior aprendizagem da bicicleta e identificam esse momento como um bom momento para transitar. Em termos não tão objetivos, mas mais de observação, vários autores referem que o momento para transitar será quando a criança já consegue fazer uma distância em linha reta, mas não só, consegue curvar e consegue controlar a bicicleta de uma forma fluida. Eles até identificam sem ter os braços demasiado rígidos, portanto, a conseguir controlar sem bloquear demasiadas articulações. Também aqui nesta questão das curvas. Portanto, aquilo que me parece, e olhando agora para a bicicleta de equilíbrio em maior profundidade, e naquelas imagens que apareceram, a bicicleta de equilíbrio, porque permite à criança utilizá-la e, não tendo contacto com o chão, naquela fase de voo em que os pezinhos estão cá levantados, ela está a explorar o equilíbrio na bicicleta sem nenhum apoio, que é o fundo aquilo que nós queremos quando ela passa da bicicleta tradicional. Portanto, eu acredito que o momento ideal para nós passarmos da balance bike para a bicicleta tradicional será quando a criança já consegue, sem dificuldade, fazer esta fase de voo e controlar a bicicleta, nomeadamente em curvas, quando é um controle mais difícil ou mais complexo. Muito obrigado, Cristiana, por as respostas tão elucidativas. Sem mais demora, queria passar então agora para a segunda comunicação. Penso que a Mariana também estará disponível para responder às vossas questões. Alguém tem uma questão que queira fazer em alta voz? Parece que não, mas temos então aqui questões no chat. Temos aqui uma primeira pergunta aqui do Carlos Luz, que me parece bastante pertinente, que é, dada então a extensão do instrumento apresentado, se eventualmente estaria pensado então alguma versão reduzida do mesmo, até porque este instrumento é para ser aplicado por investigadores e, portanto, eu penso que aqui a pergunta do Carlos, não sei, ele assim o dirá, seria se uma pessoa, sem ser cientista ou investigador, poderia pôr as mãos neste instrumento, por exemplo, uma educadora, e aplicá-lo. Certo, Carlos? Eu acho que é uma versão reduzida, poderá ser útil para todos, para os educadores, para os diretores de estabelecimentos, mesmo para nós investigadores, porque eu tive a oportunidade de conhecer o instrumento e há perguntas muito, não é difíceis, mas complexas para se chegar lá, desde medidas,
que é preciso ter, algumas informações que é preciso ter, e pergunto à Mariana se nesse sentido está pensado uma versão mais reduzida para ser usado por educadores, diretores, investigadores, como noutros instrumentos existe. Era mais nesse sentido. Pronto, em primeiro lugar quero dizer boa tarde a todos e agradecer ao Carlos a pergunta, que é mesmo muito, muito pertinente. Portanto, é algo que nós ainda não pensámos enquanto equipa, não surgiu essa questão quando estávamos a proceder ao processo de tradução e adaptação, mas parece-me a mim que é algo que pode ser muito bom de pensarmos, não é? É claro que vamos ter que ter aqui algum cuidado para ver se nessa versão reduzida não se perde aqui nenhuma dimensão importante. De facto, a escala é muito extensa, mas aborda dimensões que, a meu ver, são importantes, são todas elas importantes e, portanto, acho que deveríamos de pensar nisso com muito cuidado e, a meu ver, acho que isso será um processo que terá que existir após o processo de validação. Acho que é um bocadinho arriscado fazermos apenas agora só com a tradução. Acho que se fizéssemos com a validação, correríamos menos risco de perdermos dimensões importantes, mas sim, acho que seria de todo pertinente, até porque acho que é uma escala que ganhava muito em poder ser aplicada não só pelos investigadores, mas por quem está em contacto direto todos os dias com a criança, como por exemplo as educadoras e até mesmo pelos diretores desses estabelecimentos, para que pudessem pensar o espaço de outra forma. Por isso agradeço a questão. Não sei se respondi, mas espero. Obrigado, Mariana. Penso que o Carlos ficou também elucidado. Temos aqui uma outra questão relativamente também a esta comunicação feita pela Joana Pereira. Ela então pergunta qual o impacto que a simples aplicação desta escala pode ter nos profissionais do terreno, nomeadamente a nível da sua forma de pensar o espaço e na sua prática profissional. Eu penso que aqui a pergunta da Joana tem que ver um bocado, tem que ver com esta... com o facto da Mariana ter ido aos locais, aos estabelecimentos e ter aplicado já esta escala, este instrumento. Sim, também quero agradecer a questão à Joana, porque no fundo esta questão dá-me a oportunidade de partilhar também convosco a minha experiência, não é? Neste estudo. É assim, neste momento eu realmente visitei as escolas e estive em contacto com os educadores à medida que ia avaliando os espaços, mas ainda não tive a oportunidade de lhes devolver os resultados. Contudo, quero partilhar que de facto à medida que eu ia estando presente nos jardins de infância e as pessoas iam percebendo o que é que eu estava a observar e iam perguntando, eu fui dando conta que as próprias educadoras iam refletindo sobre aquilo que eu lhes dizia que estava a ver. E iam pensando, pois realmente isto pode ter impacto, a forma como o espaço está pensado, os materiais que nós disponibilizamos, e diziam muitas vezes, nós com a nossa rotina acabamos às vezes por não pensar muito nisso, e se calhar devíamos ter mais tempo para pensar sobre isso. Mas assim, na minha visão de investigador, eu acho que sim, acho que pode ter bastante impacto, não só por esta partilha, mas porque eu acho que é muito importante que quem está no terreno possa ter uma noção clara de quais são as áreas fortes e as áreas a melhorar daquele espaço, porque no fundo, tal como eu disse na minha apresentação, o espaço é um forte aliado pedagógico, portanto pode ser um ótimo recurso para facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança e sobretudo o bem-estar. E se nós tivermos crianças que se sentem bem na escola, que se sentem acolhidas e que sentem que o espaço está pensado para elas e que lhes dá autonomia para explorar e para circular, vão ser crianças certamente que vão estar mais disponíveis para aprender e para crescer de uma maneira mais saudável. E por isso eu acho que sim, acho que podia ter que terá bastante impacto quando os resultados forem revelados e futuramente, se depois este estudo tiver impacto, quem sabe futuramente podermos ter as próprias professoras a poder aplicar e a querer que isso seja feito no jardim. Obrigado, Mariana, obrigado também pelas questões colocadas em relação a esta segunda comunicação e então agora passando para a terceira comunicação, há alguém aqui neste auditório que gostaria então de colocar alguma questão a viva voz ou pelo chat? Não parecendo haver questões aqui para esta terceira comunicação, eu tenho aqui uma questão que gostaria de colocar. Vou colocar então ao Daniel, que depois irá responder por chat e depois eu então partilho também a resposta com o auditório. Portanto, a questão que eu gostava de
de colocar ao Daniel, era um pouco esta ideia, o que é que seria, do seu ponto de vista, não é, um bom resultado em termos de coordenação motora para os rapazes e para as raparigas? O que é que, no fundo, neste tipo de investigação que é conduzida, qual é que é o olhar, qual é que é a expectativa que os investigadores têm em relação a estes tópicos, e o que é que seria então um bom resultado? E também esta outra questão, percebemos que há diferenças do ponto de vista do género, né? E o que é que então também poderá ser feito no sentido de contrariar estas diferenças? Ele responde então que o grande objetivo seria nenhum aluno apresentar problemas ao nível de coordenação motora, ok? E em relação às diferenças de género que foram observadas, penso que a professora Paula Rodrigues, coautora deste trabalho, também terá alguma informação pertinente para nos dizer relativamente a este assunto. Olá, Paula. Sim, boa tarde a todos. Agradecemos a participação neste seminário. E eu queria referir que o Daniel foi operado às cordas vocais e, portanto, não pode responder, e até por isso a apresentação dele foi feita pela esposa. E eu queria referir que estas diferenças entre género devem ser colmatadas logo desde cedo, e estas questões culturais que os rapazes estão sujeitos nas habilidades com bolas e tudo, e que as meninas também possam ter as mesmas oportunidades, e fazer com que estas diferenças entre géneros sejam diminuídas à medida que o desenvolvimento se vai dando. Portanto, oferecer diferentes oportunidades a rapazes e a raparigas, quer nas habilidades com bola, quer no equilíbrio, e quer nas atividades manipulativas, que são, as que se diferenciam nestas questões de género. Obrigada, Frederico, pela tua questão em relação a esta, que é uma temática que eu tenho vindo a desenvolver nas questões de género, e muito interessante. Obrigada. Obrigado. Obrigado também pelas vossas respostas. Temos aqui uma outra pergunta, mas só iremos fazê-la para a Mariana se ainda tivermos tempo. Portanto, eu gostava então de passar agora para o Rui Paulo, e queria saber se há aqui alguma questão que possa surgir, e não parecendo haver aqui nenhuma questão, também no chat também não há. Eu fiquei assim bastante. Eu tenho uma questão então para colocar, Rui. Eu já percebi então agora que isto é parte de um estudo muito mais alargado, mas queria que nos pudesse assim esclarecer. Pronto, esta pergunta de certa forma já respondeste, mas talvez elaborar um pouco mais sobre o assunto. Como é que estes resultados alcançados podem ser convertidos numa melhoria da aptidão física das crianças de Cabo Verde? Porque eu presumo que vocês devem ter constatado isso como sendo um problema, não é? E tenho aqui depois uma questão mais específica que não ficou clara para mim, era em relação aos resultados, é como é que se pode explicar que com o aumento da idade, a agilidade foi por vocês considerada como sendo melhor, e portanto melhor porque o tempo de execução da tarefa diminuiu, certo? Portanto, se nos pudesse elucidar acerca desse assunto, seria muito útil. Bem, relativamente, antes de mais, agradecer a questão, e em 5, 10 minutos é óbvio que é difícil conseguirmos ser muito específicos, e óbvio que foi uma apresentação rápida e fica sempre muita informação entre linhas. Este foi efetivamente uma parte introdutória de um grande estudo que efetivamente permitiu depois verificar diferenças entre muitas variáveis, a variável género, escalões etários, prática e não prática de atividades extracurriculares e pontos de corte definidos ao nível do índice de massa corporal, em que depois íamos ver se as pessoas que tinham norma ponderais tinham melhores resultados comparativamente às crianças que tinham sobrepeso ou obesidade. Mas relativamente a esta parte, o objetivo era tentar perceber a relação entre as variáveis. Houve um outro resultado que efetivamente
foi difícil para nós de justificar. Mas o objetivo inicial era, como eu disse, ver o comportamento da relação entre as variáveis, e aquele resultado entre uma relação negativa entre a idade e a agilidade significa que, obviamente, para esta nossa amostra, para este nosso estudo, há uma tendência clara para que, à medida que as crianças vão crescendo, vão ficando mais velhas, vão obtendo melhores resultados ao nível da agilidade, ou seja, fazem menos tempo, neste caso no teste específico de agilidade. Este acho que é um resultado que vai ao encontro daquilo que eram as expectativas, porque principalmente a partir dos 12, 13 anos, e essencialmente nas crianças de género masculino, a seguir ao salto pubertário, devido ao incremento que há ao nível dos indicadores de massa muscular, há um aumento ao nível da potência muscular, que depois se vai refletir numa tendência para obter melhores resultados nestes testes de agilidade. Não sei se, Frederico, se eventualmente... Sim, muito obrigado. Mas eu tinha só mais aqui uma questão que, entretanto, estava aqui a pensar, era se vocês utilizaram Fit Escola, não é? O programa. E se nessa utilização foram consideradas as especificidades culturais do que é que são as crianças que vivem em Cabo Verde. Contextualizando um pouco a origem do estudo, nós tínhamos uma estudante que estava a fazer mestrado connosco, que estava a trabalhar, estava a dar aulas nesse colégio, e na altura, da realização do projeto, houve, obviamente, a proposta dela de poder utilizar as crianças com as quais trabalhava para poder realizar o seu estudo. Obviamente que nós demos essa indicação de que seria possível, depois de contactar a instituição e todos os formalismos. Obviamente depois ela esteve comigo aqui em Castelo Branco e nós obviamente fizemos a aplicação do instrumento, em que teste a teste vimos a aplicabilidade de tudo o que tinha a ver com o protocolo, ou seja, garantir que todas as crianças realizavam os testes nas mesmas condições, obviamente, mas relativamente à questão que me colocas, não houve grandes adaptações em relação ao contexto cultural, até porque, ainda que por vezes, o que ela me disse depois foi que alguns dos testes, numa primeira fase, ela tinha que explicar muito mais vezes, porque obviamente havia algumas crianças que tinham algumas dificuldades de entendimento daquilo que era pretendido, também devido ao facto de, infelizmente, terem pouca possibilidade de participar neste tipo de... Nós em Portugal, Portugal, no geral, basicamente quase todas as crianças estão familiarizadas na escola a realizarem várias avaliações em diferentes domínios ou nos contextos em que praticam desporto. E infelizmente em Cabo Verde isso não acontece, ou seja, os estudos são muito diminutos e sempre que há uma situação destas numa escola, num outro contexto, as crianças ficam um pouco, obviamente, motivadas para fazer, mas não têm, obviamente, essa experiência comparativamente às nossas crianças. E por isso ela disse que numa fase inicial, as primeiras vezes, tinha que demonstrar, explicar mais vezes, mas basicamente foi o cuidado que tivemos. Não houve aqui, por sua vez, uma adaptação muito específica, a não ser tentar que elas efetivamente percebessem o que era pretendido para cada um dos testes, para que, obviamente, houvesse aqui uma validade no instrumento. Ok, muito obrigado pela tua resposta. Rui, de volta à emissão para ti, ou temos tempo aqui para lançar aqui mais uma questão? Mas alguém tem alguma questão concreta? Tenho aqui uma questão concreta aqui no chat. Muito rápido. Um minuto para a pergunta, 30 segundos para a resposta. Obrigado. A Mariana, ok. Então diz aqui o Leonardo Luz, os espaços bem equipados podem influenciar no aumento da prática da atividade física de crianças. Contudo, as crianças de 30 anos atrás não tinham espaços tão bem equipados e eram mais ativas fisicamente em comparação às de hoje. Será que a questão mais determinante não seria o conhecimento que as crianças têm de jogos e brincadeiras? Uma excelente pergunta. Sim, o conhecimento que as crianças têm e, sobretudo, que os educadores têm, não é? A forma com que os educadores estão à vontade para pegar em qualquer material, sobretudo materiais do exterior ou materiais que não estão estereotipados, que não são tão tradicionais, e podê-los transformar de forma a incentivar as crianças a movimentarem-se.
Eu acho que esse ainda é o maior desafio. Não sei se... Acho que passa muito por aí, acho que passa por essa capacidade, sobretudo nesta fase de pandemia que atravessamos, em que os espaços acabam por ficar mais vazios e temos que ter menos materiais, e só podem estar presentes materiais de plástico ou materiais naturais. Eu acho que um dos pontos positivos desta pandemia no jardim é desafiar os educadores a se desafiarem eles próprios e a pensarem noutra variedade de objetos e de coisas que podem criar para estimular essa competência, essa atividade física nas crianças. Ok, muito obrigado, Mariana. Obrigado a todos. Obrigado, Rui, também por esta oportunidade. De volta para ti com esta emissão. Muito obrigado a todos. Naturalmente agradecer ao professor Frederico, que fez aqui uma brilhante gestão do tempo, e a todos os palestrantes nesta sessão. Organizar um seminário à distância tem alguns inconvenientes. Na concepção que nós fizemos do mesmo, sempre tivemos o cuidado de deixar intervalos em momentos que nos parecem relevantes para não deixar as pessoas exaustas e, portanto, distantes daquilo que é o interesse, que é estarem concentradas na qualidade das próprias apresentações, e, portanto, segue-se de imediato um intervalo de 25 minutos. Voltaremos naturalmente a seguir para as duas últimas sessões e, portanto, para depois fecharmos o dia com a conferência do professor João Barreiros. A todos muito obrigado e até já. Sim? Obrigado.